Fala, rapaziada, como é que vocês estão, meus meninos e minhas meninas? Tudo certo com vocês? Bom, eu sou o professor Leandro, sou professor de Ciências e Biologia, professor do oitavo e nono ano, e é um prazer estar aí do outro lado da sua telinha, beleza? Hoje nós vamos especificamente, olha só, já dá um play aqui na nossa nave espacial. Onde é que nós estamos? Nós estamos simplesmente aonde? Na Lua. Exatamente isso, nós estamos na Lua nesse momento. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre, lembram daquela força e aceleração gravitacional que nós falávamos na aula passada? Exatamente isso. Hoje nós iremos dar continuidade a essa nossa aula. E vamos ainda aprender um pouquinho mais sobre a diferença entre peso e massa. Desde já, eu já te convido a pegar aí teu marca-texto. Então, já pega aí, já estou aqui com o meu. Pega a tua caneca com água para tu se hidratar e pega também a tua apostila. Já abre a sua apostila aí na página 15, belezinha? Então você vai abrir a sua página, sua apostila na página 15 para nós começarmos o nosso conteúdo. Então, olhem só, eu tenho uma perguntinha aqui para você. Imaginem só, você aí teve o maior prazer de ser aí contratado pelos Estados Unidos da América, que é a galera que tem muito money, para você fazer uma missão na Lua. E aí, chegando na Lua, você simplesmente tem lá disponível na sua nave espacial ainda a presença de um martelo e a presença de uma pena. Agora eu pergunto para você, se você joga aí, esse cara que está pulando é vocês de animação. Então, se você joga este martelo e esta pena, o que vai acontecer? Eu te pergunto agora, esses dois materiais, eles vão cair iguais ou eles vão cair diferentes? Exatamente isso que eu quero saber de você. Agora a pergunta que não quer calar, quem é que cai primeiro? O martelo cai primeiro? A pena cai primeiro? É isso que nós vamos descobrir na nossa aula de hoje. Por quê? Porque nós temos a aceleração gravitacional e, além dessa aceleração gravitacional, nós teremos outras características que diferenciam aí peso e massa. Então, vamos dar um play, vamos nessa, porque agora é Ciências na Rede. Simbora comigo, gente! Bom, na página 15, vocês vão encontrar bem já de cara esta imagem aqui que eu estou apontando para vocês. Olha só esta imagem. Nós temos o nosso gato Garfield aqui, nosso não, né? De vocês, o gato Garfield. Garfield, eu não sei como é que se pronuncia, vocês aí que sabem muito bem do inglês. E ele está com seu dono. Então, o dono dele, olha só, galera, o que o dono dele vai falar? Ele diz o seguinte: cara, você está muito gordo. Olha só a cara do Garfield nesse momento, ouvindo. Aí o dono dele simplesmente diz o seguinte: olha só, eu quero que você perca peso, ouviu bem? Aí ele só diz: falou, chefe. Aí o dono dele olha, de repente diz: ei, onde é que você vai? Aí o Garfield simplesmente dá as costas e diz para o dono dele: a um planeta cuja gravidade seja menor. Aí o dono dele simplesmente depois daí ficou coçando a cabeça e diz: o que esse gato está falando? Será que ele indo a outro planeta, ele vai aí conseguir pesar menos? Ou seja, será que você indo lá para a Lua, você vai ter um peso menor? Será mesmo que é esse termo que nós usamos? Peso? Ou será que nós usaríamos o termo massa? Vem comigo que agora eu vou te explicar isso daí. Olhem só, quando nós falamos em peso e massa, automaticamente nós não podemos deixar de falar da força que nós temos na interação, a interação com o astro. Por quê? Porque a força gravitacional faz com que os corpos caiam, não é isso? Então caiam ao centro da Terra. Exatamente devido a essa ação gravitacional que nós temos, nós vamos ter aí esses corpos caindo. E isso está se ligando ao quê? À segunda lei de Newton. Todas essas características que nós falamos com relação à força gravitacional, principalmente a gravitação universal, nós não poderíamos deixar de falar de Newton. Então, é em decorrência dessa força gravitacional que os corpos
caem. E por falar em Newton, nós vamos falar agora um pouco sobre a segunda lei de Newton, que vocês já estudaram lá no 7º ano. Exatamente isso, lembram? Então, a segunda lei de Newton diz o seguinte, olha aqui agora. Na segunda lei de Newton, nós vamos trabalhar com o quê? Com força, com massa e com aceleração. Então, vocês sabem que Newton estava lá abaixo de um pé de macieira, ou seja, um pé de maçãs, e de repente caiu uma maçã sobre o rosto dele e Newton começou a fazer muitos cálculos matemáticos, começou ali a desvendar processos com relação à gravidade, né? Então, é a partir desse momento que nós temos aí ao desvendamento, ou seja, ele consegue desbravar e consegue elaborar a segunda lei de Newton. Então, nós vamos ter aí a força resultante seria igual a massa vezes a aceleração. Exatamente isso. Então, nós temos força resultante de um corpo é igual à massa que ele obtém vezes a aceleração. Isso tudo está implícito em quê? Que nós teremos, quando essa maçã aqui está caindo, por exemplo, nós temos a força gravitacional que está atraindo ela ao centro da Terra, e com esse processo de atração, nós teremos a variação de velocidade em um intervalo de tempo, ou seja, acontecerá uma variação de velocidade nesse intervalo de tempo, no qual nós podemos chamar essa variação de velocidade de tempo de aceleração gravitacional. Nós vamos já falar um pouco sobre essa aceleração gravitacional, belezinha? Então, isso tudo que nós estamos falando interfere aqui, ó, onde nós temos a descoberta do peso. O que é isso? A força, então, que nós temos, a força que a Terra vai exercer sobre esse homenzinho que está aqui, ou seja, sobre esse Newton que está aqui, em sua superfície vai ser conhecida como força-peso. Novamente, a força que a Terra exerce sobre um corpo em sua superfície, ou seja, nós vamos ter aí um corpo e nós vamos ter uma força que está sendo exercida sobre esse corpo. Então, esta força que está sendo exercida sobre esse corpo é conhecida como força-peso. Vamos adiante porque nós temos uma equação matemática para nós fazermos esse cálculozinho. Chega junto aqui comigo. Olhem só, como que vai funcionar esta equação? Esta equação matemática foi depois de muitas análises que se foram feitas. E aí nós chegamos a essa equação matemática. Então nós temos o PMG. O que é o PMG? Nós teremos P de peso, tá bom? É igual a M de massa vezes o G. G significa a aceleração gravitacional ou a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, gente, ela é provocada pela força gravitacional que nós teremos em um astro. Por exemplo, a Terra ela tem um valor médio de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para a maioria dos cálculos escolares que nós vamos ter, ou seja, para a maioria dos cálculos que nós encontraremos nos nossos livros, eles arredondaram esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos sempre ter a base aí da Terra de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração gravitacional da Terra será de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso implica também na aceleração gravitacional de outros planetas, de outros astros. Por quê? Porque a aceleração gravitacional de outros astros também será diferente, nunca será a mesma. Nós temos aqui na nossa fórmula P de peso é igual a M de massa vezes G, aceleração da gravidade, nós teremos a nossa unidade de medida, sistema internacional. P de peso, no sistema internacional, nós teremos a força, que é medida em newtons, a unidade de medida. A aceleração da gravidade será usada em metros por segundo ao quadrado. E M será a nossa massa em quilogramas.
gramas, tá bom? Então, nós usaremos força de Newton, que equivale ao peso. Nós usaremos a aceleração da gravidade, que é o nosso Gzinho, que é por metros por segundo ao quadrado. Sempre, gente, os problemas irão dar para vocês essa aceleração da gravidade do determinado astro, tá bom? Geralmente, o que vocês irão calcular ou será aqui, de fato, o peso, ou será, de fato, a massa, porque geralmente, como eu falei, os problemas matemáticos e físicos já darão aí para vocês a aceleração da gravidade. Belezinha? Vamos aqui adiante na nossa próxima telinha. Vamos dar um play aqui. Bom, se nós fôssemos voltar à história lá do Garfield, que teria que ir para outro planeta, segundo ele, para emagrecer, ou seja, para perder peso, seria muito bom, né, gente? A gente ir para outro planeta e voltar magrinho da Silva. Isso não acontece. Por quê? Imaginem só, se o Garfield aí vai para a Lua, até coloquei ele ali em cima da Lua, muito bem, obrigado, descansando, ainda diz assim, bons sonhos. Se no caso ele fosse para a Lua, como esse astro, ou seja, como a Lua tem uma aceleração gravitacional bem menor que a Terra, tá bom? Aproximadamente aí 6 vezes menor que a Terra, o seu peso vai diminuir, mas a sua massa não sofrerá alteração. Exatamente isso. Então, o peso dele diminui, porém a massa não. Que é o que, de fato, o Garfield queria ir para a Lua para resolver. Resolver o quê? A sua massa e não seu peso. Então, quando nós falamos que nós vamos nos pesar, de fato, entre aspas, está um pouco errado. Por quê? Porque nós teríamos que falar que nós iríamos, aí, no caso, averiguar o quê? A nossa massa, porque a massa é a unidade de medida. Então, no caso, se Garfield vai para a Lua, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o peso dele tende a diminuir, porém, a massa não sofrerá alteração. Ou seja, se Garfield sai daqui com 110 quilos, ele vai chegar na Lua também com 110 quilos. Se ele for para Marte, ele também terá em Marte 110 quilos. Agora, o que vai mudar é apenas o peso. O peso é a força de atração sobre esse corpo, que aí nós vamos ter a aceleração gravitacional de cada planeta, que faz com que mude, tá certo? Esse peso dele aí, no caso, vai mudar, ou vai diminuir, ou vai aumentar, dependendo de astro para astro. Joinha? Vamos adiante, galerinha bonita! Então, olha só, se nós formos considerar aqui, nós temos esse exemplo e vocês vão encontrar ele lá no último parágrafo, na página 15. Então, grifem aí, esse é um exemplo da página 15. Então, se nós formos considerar que a massa do Garfield é igual a 6 kg e que ela não sofre alteração nem aqui na Terra e nem lá na Lua, tá bom? Durante essa viagem, nós vamos calcular agora o quê? Nós vamos calcular o peso do Garfield, tanto na Terra quanto na Lua. Então, vamos lá agora calcular o peso dele na Terra. Ele já dá o problema, como eu falei para vocês, o problema aqui, ele já dá a aceleração da gravidade para vocês. Então, na Terra, a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui P de terra, tá bom? Que é o peso dele na Terra, é igual a m vezes g, que é a nossa formulazinha. Lembram? P é igual a m vezes g. P de peso é igual. Qual seria o valor da minha massa? Lembram que a massa é a minha unidade de medida em quilogramas? Então, o valor da minha massa seria de 6 quilogramas. Então, eu coloco 6 vezes. Qual seria o valor da minha ação gravitacional? A minha aceleração gravitacional. Então, o valor da minha aceleração gravitacional seria de 10. Aí, a mamão com açúcar é só vocês pegarem e fazerem a multiplicação. 6 vezes 10, 60 newtons. Então, o valor do peso do Garfield na Terra será de 60 newtons. E se fosse lá na Lua, galera? E se ele fosse lá para a Lua, qual seria o peso dele? Nós temos aqui no nosso problema a aceleração dele na Lua, a aceleração gravitacional, que é de aproximadamente 1,6
metros por segundo ao quadrado. Então, é a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui o quê? A massa dele, que não sofreu alteração nenhuma, então continua sendo 6 kg, vezes a aceleração gravitacional, que equivale a 1,6. Aí é só multiplicar. 6 vezes 1,6, vocês terão um total de 9,6 newtons. Exatamente isso. Olhem só. Então, nós temos o valor de 9,6 newtons, o peso dele na Lua, e nós teremos o valor de 60 newtons, que seria o peso dele aqui na Terra. Viu como acontece uma variação de peso em determinados astros? Ou seja, isso tudo depende de quê? Da aceleração gravitacional. Que legal, né? Então, se ele fosse a outro planeta, supostamente, esse peso dele mudaria. Se ele fosse para Marte, se ele fosse para Júpiter, ele mudaria automaticamente o seu peso. Ou seja, o peso muda de um astro para o outro, porém, a massa, que é a unidade de medida, continua sendo a mesma. Joinha? Deixa eu beber aqui uma água. Abram agora a apostila de vocês na página 16. Vamos lá? Nós teremos aqui na nossa página 16 a diferença, lá no quadrinho roxo, a diferença entre peso e massa. Qual seria a diferença? Já até falei para vocês nos outros slides aqui. A diferença entre peso e massa. Peso é simplesmente a força que atrai um corpo com massa para o centro da Terra, ou seja, é a força de atração de um corpo para o centro da Terra. E essa força de atração, a unidade de medida que nós daremos é Newton. Agora, a massa, galera, a massa será a unidade numérica, ou seja, a unidade numérica de inércia de um corpo no sistema internacional. E essa unidade que nós usamos é o quilogramas, que pode ser principalmente aí aferido em balanças. Então, resumindo, peso, força de atração de um corpo com massa para o centro da Terra, e massa, medida numérica, unidade de medida, e essa unidade de medida será o quilograma. Fechou? Até coloquei aqui, ó, essa bebezinha levantando um peso, olha só ela está malhando que só nessa quarentena. E ela diz, se a vida lhe der um peso, levanta e agacha. É isso mesmo. Então, vamos aqui ao nosso próximo slide. Chega junto. Bom, na página 16, agora abram a apostila de vocês aí na página 16, tá bom? Na página 16, abaixo lá do quadrinho roxo, eu gostaria que vocês grifassem esse parágrafo, que até inicia assim o seguinte. Uma das consequências da aceleração da gravidade é que os corpos estão sujeitos apenas ao próprio peso, em queda livre. O que isso significa? Que esses corpos caindo, eles estão sujeitos apenas ao seu peso, quando estão em queda livre, tá, gente? Ou seja, eles caem com a mesma aceleração, independentemente das suas massas. Então, nós temos aqui o seguinte exemplo. Se você tem, coloquei aqui para você uma bola de boliche e coloquei aqui para vocês uma bolinha de gude, belezinha? Então, automaticamente, essas duas bolas, quando em queda livre, elas tendem a ter a mesma aceleração. Automaticamente, o que vai da nossa percepção é o quê? É que nós teremos a resistência do ar. Não esqueçam dessa palavra. E aí vocês vão encontrar a resistência do ar lá no segundo parágrafo da página 16, tá? Então, essa resistência do ar causa na nossa percepção que essa bola de boliche, ela vai ali descer primeiro, né? Ela vai ter uma aceleração gravitacional diferente. O que ocorre é que nós temos essa resistência do ar e como essa bolinha de gude ela é mais leve, então essa nossa percepção nos causa aí esta novidade, né? Que no caso, essas duas bolas que nós teremos, elas não caem separadamente, em tempos diferentes. Ou seja, a aceleração dessas duas bolinhas, no caso, será sempre a mesma, belezinha? No caso também, já pensou se tu tem aí uma folha de papel
e um caderno. E aí tu joga os dois. O que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa percepção vai fazer com que nós vejamos que o caderno caia primeiro, de fato. Porém, o que que acontece? Essa folha, eles dois têm a mesma aceleração gravitacional, porém, como essa folha ela é mais leve, nós temos a resistência do ar e faz com que ela caia um pouco depois. Então, tudo está acoplado aí à resistência do ar. Joinha? Agora, se você amassasse a bolinha de papel, no caso, junto com o papel, como a resistência do ar ali seria menor, então os dois teriam ali a mesma aceleração gravitacional. Louco, né? Joinha? Então, no caso, os corpos, eles simplesmente estão sujeitos apenas ao próprio peso, ou seja, que é a força de atração nesses corpos, principalmente quando eles estão em queda livre, ou seja, eles caem aí com a mesma aceleração. E isso independe da massa deles, ou seja, se ele tem 5 kg, se ele tem 10 kg, 20 kg e por aí vai. Joia? Beleza? Foca aqui, vamos mais adiante. Bom, nós temos aqui uma missão simplesmente na Lua, que foi a primeira missão, né? Uma das primeiras missões, que foi a missão Apollo 15, na Lua, claro. Então, nós tivemos lá o nosso David, tá bom? Ele tem até uma imagem dele, tá bom, gente? Eu acho que essa imagem é até real, porque ela não tá tão nítida. Então, nós tivemos lá o nosso David Scott, e ele soltou simplesmente... Lembra quando eu falava para vocês no início da nossa aula sobre o martelo e a pena? Exatamente isso. Então, foi David que fez toda essa gambiarra lá na Lua. Ele conseguiu averiguar e tirar algumas características disso daí. Então, ele pegou, soltou um martelo de 1,32 kg e soltou uma pena de aproximadamente 0,03 kg. E ele percebeu que automaticamente esses dois caíam juntos. Exatamente isso, gente. Isso tudo devido nós termos a atmosfera totalmente desprezada lá na Lua, então, atmosfera desprezível, e na Lua não haveria o quê? A resistência do ar. Exatamente isso, não haveria resistência do ar. Então, essa primeira missão aí foi uma missão que trouxe muitas novidades, principalmente para o mundo científico e tecnológico e astronômico, porque eles estudavam muito esses processos de aceleração gravitacional. Então, a partir desse momento, eles conseguiram descobrir que não haveria resistência do ar na Lua e também a atmosfera totalmente desprezada. E também David conseguiu concluir que a Lua, ou seja, na Lua, os objetos eles tendem a cair lentamente, ou seja, eles caem mais lentamente do que aqui, por exemplo, na Terra. Joia? Show? Beleza, vamos aqui adiante. Então, a partir de agora, vamos flutuar? Olhem só, coloquei aqui o nosso David, por exemplo. Como eu falava para vocês lá no início da aula, a aceleração gravitacional de astro para astro, ela tem uma diversidade, ou seja, ela pode mudar. Isso significa que, diferente da Lua e da Terra, por exemplo, qual seria a aceleração gravitacional da Lua, né? Nós temos aí a aceleração da gravidade na Lua, ela é 6 vezes menor que a da Terra. 6 vezes menor que a da Terra, tá, gente? Se na Terra nós temos aí 10 metros por segundo, então automaticamente a Lua tem aí aproximadamente 1,6 metros por segundo, tá bom? De sua aceleração gravitacional. Nós vamos fazer alguns exemplos na outra aula, já está até gravada essa aula de exercícios com relação a essas acelerações gravitacionais. Então, novamente, vai mudar. Essa aceleração gravitacional ela tem uma variante de planeta para planeta, de astro para astro, tá bom? Coloquei aqui a nossa Terra, olha só ela aqui, que maravilhosa, tem 10 metros por segundo
de aceleração. Então, na Lua será muito mais lento os movimentos. Então, é por isso que nós conseguimos ver aí o nosso astronauta, né, flutuando, devido a essa aceleração gravitacional ser muito menor, onde não há resistência do ar e também a atmosfera é totalmente desprezível, tá bom? Isso vocês que eu acabei de falar, vocês irão encontrar no penúltimo parágrafo, grifem lá, tá bom? Penúltimo parágrafo da página 16. Então, tudo isso que nós estamos falando, essa aceleração da gravidade, gente, ela depende muito de quê? Ela depende muito da massa. E esse desenho aqui que coloquei para vocês darem uma olhada, vocês irão encontrar do lado esquerdo na página 16 da apostila de vocês. É um esquema com setas, tá bom? Que representa a direção do sentido da aceleração da gravidade. Exatamente isso. Ele representa o sentido da aceleração da gravidade. Então, todas essas setinhas fazem essa representação. E aí diz o seguinte na imagem de vocês, que as setas azuis indicam pontos mais próximos ao centro da Terra e as setas verdes estão mais longe. Isso tudo, essa aceleração da gravidade, ela depende da massa do astro, tá bom? E da distância do centro dela. Então, o que nós podemos concluir? Que quanto maior a distância, tá bom? Menor a gravidade. E quanto maior a massa, quando eu falo massa, não se esqueçam, unidade de medida quilograma, maior será a gravidade. Joinha? Fogo? Então, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Só recapitulando, peso e massa são diferentes. Peso, força de atração sobre um corpo ao centro da Terra ou de outro planeta, dependendo da sua aceleração gravitacional. E massa, simplesmente a unidade numérica que é usado em quilogramas. Vale ressaltar que isso foi questão de prova no positivo. Ele simplesmente perguntou o conceito de peso e de massa. Então, foca aí, não esqueçam, coloquem lá na apostila estudar para a prova, porque possivelmente pode cair na prova de vocês esse ano. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!